Recording in progress. Muito boa noite, pessoal. É um prazerão ter vocês por aqui. Eu vou ser direto ao ponto hoje, porque eu quero usar o mínimo possível aqui do tempo de vocês, trazendo o máximo de informação. Bora para cima? Ah, Flávia, é você, agora sim. Tudo bom, Flávia? Boa noite. Seja bem-vinda, viu? Pessoal, eu quero falar com vocês aqui hoje de dois temas que são extremamente importantes quando você está começando nas áreas de mentoria, nas áreas de terapia. Problemas que eu enfrentei que foram extremamente difíceis, desafiadores no começo do meu processo, há 8 anos atrás. Problemas para, por exemplo, fazer a construção de uma sessão diagnóstica, fazer a construção de autoridade, trabalhar para você ficar tranquilo durante uma apresentação com um cliente, captação de cliente, coisas que assim, eram muito complicadas para mim no começo. E que as minhas alunas trouxeram na nossa última aula, na nossa penúltima aula, e eu estou trazendo esses materiais para vocês aqui para auxiliar. E hoje não seria diferente. Eu quero te apresentar um método, mas um método clínico, eu diria que quase cirúrgico, para você que é mentor, mentora, terapeuta, enfim, para você que trabalha nas áreas de atendimento, de desenvolvimento humano, ou que precisa ter um contato aqui mais próximo com o seu paciente ou cliente, independente da forma como você chama aí, e você decide trabalhar com isso, mas ainda não está conseguindo ter retorno financeiro. Infelizmente, vive aí naquela de dar diquinhas para as pessoas e as pessoas não estão dando o devido valor ao trabalho que você tem ofertado aí. E ao invés de elas fecharem contratos de alto valor com você, elas ficam satisfeitas com as diquinhas que você dá e vão embora. Isso quando não te dão outras informações. Por isso eu quero que você comece a trabalhar aí percebendo qual que é o custo da mendicância. Você está falando o quê, Flávio? Eu estou falando que quando você ajuda demais, quando você tira dúvidas demais, quando você dá atenção no direct, no WhatsApp demais, e você faz até uma sessão gratuita, mas muitas vezes, sem um método, você vai ouvir coisas como: vou ver minhas finanças e te aviso. Está fora do meu orçamento por enquanto. Eu não posso. Eu vou ver com meu marido, com a minha esposa. Ah, eu tenho que ver com meu namorado. Ah, eu estou conversando com outros mentores, com outras pessoas. Eu preciso de um tempo para eu poder resolver. Ah, eu não, esse valor está fora do que eu posso pagar agora. E eu quero que você perceba neste momento aqui que o seu erro não é o preço. O erro é que o que está saindo da sua boca está matando a fome do seu cliente antes mesmo dele abrir a carteira. E qual que é o problema disso? Quem está de barriga cheia, vai embora. Imagine você aí no restaurante. Quando você acaba de almoçar, comeu aquela bela sobremesa. Vai ficar fazendo o que no restaurante? Você vai embora. Basicamente é isso que acontece quando você está dentro deste processo que eu acabei de descrever. Você está aqui, ó, numa estagnação amadora. É um processo onde você tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, você tem muita bagagem. O conteúdo que você traz pode transformar a vida das pessoas, mas você ainda não tem faturamento de elite. Você ainda não consegue apresentar para o seu cliente o que você de fato pode transformar, mostrando a percepção de valor para ele. E essa virada pode acontecer quando você entende que você pode e deve parar de ser um ajudador e passar a ser um prescritor. Tá claro isso aí para vocês? O segundo pilar que eu quero, o primeiro pilar que eu quero trabalhar aqui com vocês é que é necessário que você tenha um processo, um método claro, onde você leva o seu paciente ou cliente do diagnóstico ao fechamento. É preciso que você tenha uma engenharia de sessão de clareza. Utilize o método claro, como o método Cânone, que a gente vai falar aqui daqui a alguns minutinhos. Por que que isso é importante, Flávio? Porque é um pilar forte de atração, é um pilar forte é uma forma forte de você mostrar
todo o poder de tudo o que você carrega para as pessoas. E é importante também que você entenda que não tem como você fazer isso sem uma metodologia clara. O que é um método? É um passo a passo, testado, validado, que traz clareza para as pessoas. Por isso, e não menos importante, eu trouxe para vocês, quem participou da primeira versão, da primeira edição do workshop do diagnóstico ao fechamento, entendeu muito bem, o método Canone, onde, dentro de um framework da palavra ponte, quem se lembra disso aqui? Eu explico passo a passo como é que você faz para transformar uma pessoa que está só curiosa num eventual cliente seu. Como você faz um diagnóstico tão assertivo que leva, ou melhor, que você conduz ao fechamento. Lá dentro também eu explico para você como é que você faz uma sessão farol, como é que você utiliza um roteiro que não sacia a fome do seu cliente ou paciente e que faz com que ele volte. Também nós falamos sobre sua postura clínica. Eu mostro para vocês como é que você faz para ter o seu conteúdo desejado e não ser mais ignorado, o que também é uma dor muito forte de quem está começando agora. A gente também trata o pilar da conversão, que é a ciência da persuasão e vendas. Por quê? Porque é muito importante que você, ao entender o que está acontecendo dentro da cabeça do seu paciente ou cliente, utilize todo o seu conteúdo e know-how para fazer essa conversão de vendas aí através de processos de persuasão. E o que a gente utiliza? Neurociência, neurobiologia, psicanálise, eu falo lá do judô psicológico, e também a reversão ou contorno das objeções. Pessoal, eu diria a vocês que isso aqui é uma caixa preta. É por isso que tem o bônus chamado Black Box, que é onde você tem uma série de scripts, protocolos e documentos que tiram você do escuro, levam você para a clareza do seu processo de venda, e aí é impossível você não realizar aí as suas vendas. O workshop Ciência da Persuasão, pessoal, ele é a explicação nítida e clara para você de como funciona a neurobiologia do sim. Lá dentro você vai aprender a inverter o tá caro em investimento. Dá uma raiva, eu não sei se já aconteceu isso com você. Você perde um tempão, investe um latim danado para a pessoa e você percebe que você perdeu a pessoa no meio do caminho. E aí, no fim, ela está só esperando você parar de falar para soltar um tá caro. Eu falo sobre isso lá dentro, como que você faz para contornar isso aí também. Eu falo do perfil químico, como é que o seu cérebro observa em cada etapa, cada uma das coisas que estão acontecendo durante o processo, como que o seu paciente vai ver isso e como que você pode utilizar isso a seu favor, ok? Nós também falamos sobre ancoragem de valor, que é quando você faz o seu preço parecer, eu gosto da palavra irrisório, mas você faz ele parecer justo, fazendo com que a pessoa tenha percepção de tudo o que você está entregando. E é muito importante você ter tudo isso, porque no momento em que você estiver diante do seu paciente, do seu cliente ali, você precisa focar somente no seu script. Você não precisa e não pode estar mais preocupado com nenhuma outra coisa. Você tem que estar 100% ali, e é por isso que esses workshops trazem para você tanta clareza, tiram você do escuro. E vamos imaginar aí que você tem um processo com um valor de um ticket médio. Um único cliente já te traz ROI. E você pode tirar, de repente, até 10, às vezes 20 vezes o valor do investimento. E isso a gente está falando de um único cliente aqui, pessoal. Por quê? Porque usando essas técnicas aqui, você vai ser uma pessoa tão boa nos fechamentos de vendas que você vai transformar os seus processos ali em algo que é tangível tanto para você quanto para seu cliente. E em apenas um cliente você consegue pagar um combo do que eu vou te mostrar aqui agora até 10 vezes, dependendo do seu valor aí, dos seus pacotes. E eu não estou falando aqui de sorte, não, eu estou falando de engenharia comercial, de estratégia, de uma forma de você utilizar a estrutura neurobiológica, como eu falei, a seu favor.
E parar de ficar mendigando a atenção ou a autoridade das pessoas e transformar isso na sua autoridade real. Olha as situações que eu trouxe aí para você, ó. Quando você tem uma objeção, por exemplo, vou pensar. Se você é um mentor, uma mentora amadora, você dá desconto ou implora para a pessoa ficar contigo. Se você é um mentor de elite que tem todas as informações que eu acabei de te falar, você isola o medo e prescreve o tratamento para o seu paciente, construindo e aumentando ainda mais a sua autoridade diante dele. Você, dentro de uma sessão de clareza, você não mata a fome, fazendo com que ele resolva ali o sintoma e pare de te procurar. Muito pelo contrário, você diagnostica o abismo dele, gera urgência para que ele queira resolver o problema o mais rápido possível. Aqui no WhatsApp, você fica dando diquinhas de graça, que muitas vezes também matam a dor aí do seu paciente ou cliente, que resolvem o sintoma que ele está enfrentando. Quando você é um mentor de elite, o que que acontece contigo? Você ativa a curiosidade e já agenda o Zoom. E dentro da própria sessão, você já faz o fechamento. O seu valor percebido, quando você tem informação e trabalha com um cronograma, com um protocolo de passos ali que você precisa e deve seguir, você deixa de parecer um vendedor chato. Você começa a se tornar ou a ser percebido como um especialista cobiçado. Por quê? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito disposta a pagar pela resolução de problemas. Eu gosto de encurtar o meu tempo. E eu vou dizer a você, quem me dera se na época em que eu comecei isso fosse possível, isso fosse acessível para mim. Levou muito, mas muito tempo. Eu até mostrei para algumas pessoas aqui no bate-papo que a gente teve no sábado, se não me engano, onde eu mostrei um cronogramazinho que eu usava dentro do bloco de notas, extremamente amador, mas foi o start de tudo. E hoje toda essa experiência pode estar aí bem pertinho de você, acessível ao toque da sua mão, do seu celular, ok? A gente vai ter o workshop número um, que é do diagnóstico ao fechamento com o método Cânone. Lá dentro você tem uma apostila do método Cânone explicando passo a passo, tintim por tintim, e a Black Box, como eu falei, onde você tem a caixa preta das ferramentas. E você também tem acesso ao workshop que aconteceu nesse final de semana, que é a ciência da persuasão, mas um judô psicológico ali para você conseguir contornar qualquer objeção. Flávio, por que que você não fala de quebrar a objeção como as pessoas falam? Porque a sua intenção aqui nunca é quebrar o que o seu cliente ou paciente está trazendo, mas é mostrar a ele qual a melhor alternativa que ele ainda não percebeu. E por isso a gente chama de judô psicológico, porque você mostra para ele e vence a partir daí, ok? Eu preparei para vocês também um script, o que é um bônus que eu chamo de script do farol, onde você tem as 7 perguntas que são matadoras para você realizar o fechamento. E hoje, para quem está aqui nesse bate-papo comigo, como eu falei, eu seria bem breve, você pode levar os dois workshops, mas o bônus do script do farol, com todos os bônus que cada um desses workshops tem, pelo valor de apenas um. É isso mesmo que você ouviu. Hoje você leva os dois por apenas R$ 149 à vista, ou 12 vezes. Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 15,20. Pessoal, valor como esse, processos tão bem estruturados, desenhados e facilitados como esse aqui, por este valor na internet, você não encontra. Algumas pessoas aqui participaram de um dos workshops, não participou do outro, não é isso? Se você tiver alguma dúvida aí, basta você solicitar que a gente esclarece para você e você consegue pagar apenas a diferença para fazer a aquisição aí deste combo que a gente está liberando para vocês aqui. Pessoal, algum de vocês tem alguma dúvida? Alguém já aplicou alguma coisa da nossa metodologia e pode trazer para a gente aqui alguma informação? Deixa eu ver aqui, quem tá aqui. Tá, ótimo. Ainda não aplicamos. Caramba. Isso aí, ó. Pega os scripts, pega a black box, faz a utilização que você vai ver que é quase que impossível você não conseguir
fazer o fechamento ainda dentro da sessão. Gente, vender dentro de uma sessão é muito, muito, muito mais fácil do que fazer isso aqui que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele é você e a pessoa. E se você seguir a metodologia que eu desenhei para vocês através dos métodos que eu apresentei aqui, é impossível você não fazer. Eu comprei o primeiro que tem o método Canvas. Isso aí, Flávio. Lá dentro você também tem a apostila, não sei se você chegou a ver, e tem os bônus que são a Black Box. Tem bastante coisa lá já para você estudar, tá bom? Se você quiser fazer o upgrade aí para essa nova metodologia, você só paga a diferença para esse combo, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu vou liberar para vocês o link para compra, para aquisição lá dentro do grupo agora. Você fique aí extremamente à vontade. Foi um prazerão falar com vocês aqui. Beijo no seu coração. Fui.